Imagina você ser tratado como lixo, você ser descartado, se você sentisse que nem merece existir. Foi assim que começou essa história, tá? Mas o que ninguém esperava é que esse, entre aspas, lixo ia voltar mais forte que todo mundo. Essa é uma jornada de um herói esmagado pela vida e que vai mostrar pra todo mundo que eles estavam errados. Mas antes disso, vamos formar um pacto aqui, eu e você. Você deixa o like agora no começo. Se você não gostou no final, beleza, você pode tirar. Mas se você curtir, cara, e você vai curtir, que eu sei, você compartilha com um amigo, beleza? E antes da gente começar de vez, deixa nos comentários aí o que você tá achando dessa obra, porque eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Então, bora. A nossa história não começa de um jeito normal. Ela começa com alguém gritando: é uma besta demoníaca, socorro, corram! O meu nome é Reikin. Ele vai tentando se proteger com um escudo mal improvisado e uma arma qualquer, fazendo essa besta regredir. Eu sou um coletor nível 0. Como eu não faço nem cócegas numa besta demoníaca, você causou 0 de dano no lobo espiritual e um lobo sinistro, mas parecendo um lobisomem vindo das catacumbas do inferno. Eu sobrevivi pegando os lixos dos caçadores. Um nível 0 para a sociedade é considerado um fardo. Como? E ele vai pensando, como que eu vou sobreviver a isso? Essa porcaria, ela vai me matar. Um inútil. E o lobo começa a rugir ensandecidamente pra cima dele. Mas principalmente, pra eles eu sou um lixo. E ele ruge de volta, gritando ensandecidamente pra cima do lobo. Só que não adianta nada, porque o lobo ele consegue contra-atacar e morde o nosso queridão. Pode até dizer que eu tô vivendo como um lixo, mas... E ele vai olhando fixamente pro lobo. Eu me recuso a morrer como um lixo. E ele se prepara enquanto o lobo ainda continua agarrando o seu ombro. Você causou um dano crítico no lobo espiritual. O sistema revela pra ele. 1 de dano causado. Cidade G. Portal do Abismo de ranking C. Alguém vai se aproximando lentamente desse portal. E outro vai saindo correndo. Eu me chamo Reikin. E a história ela vai progredindo, vamos dizer assim, retrocedendo. E ele é seguido por um polvo gigante demoníaco. Eu sou um coletor veterano. E aquele cara que estava se aproximando, ele grita com ele: você foi devagar demais, seu idiota inútil. Eu trabalho todo dia reciclando o lixo, deixado pelos caçadores que lutam contra os monstros. Porque os supervisores do abismo não querem que esses recursos caiam nas mãos de pessoas comuns. Afinal, esse cristal aqui, de ranking C, ele vale mais de 50 mil. Só deixando claro pra vocês, seria mais ou menos uns 40 mil pra cima, tá? 40 mil da nossa moeda. Ei, pirralho, o cara de antes vai falando pra ele, enquanto chuta a caixa cheia de cristais. Vamos conferir os recursos da dungeon um por um, tá? Se tentar dar uma despertinho e esconder um cristal desses, você vai levar uma grande multa e ser preso. Você entendeu, moleque? Não. Relaxa, chefe. Acho isso bom, tá? Eu conheço todas as regras. O trabalho de coletor geralmente feito por aqueles de nível 0. Se a equipe de combate não der conta dos monstros, a vida dos níveis 0 vai estar em perigo imediatamente. Não é exagero dizer que esse trabalho vale uma vida. O salário por retornar de uma dungeon é de 300 won. Cada coletor pode receber 1/1000 do valor do lixo recolhido, o que equivale a cerca de 600 won. Mas como a agência cobra 30%, sobram uns 540 won. Minha dívida é de mais de 670 mil, então eu preciso trabalhar mais do que o normal. Coitado do cara, coitado. Enquanto todo mundo ali tá recebendo por cada cristalzinho daqueles vagabundos mais de 40 mil, ele tá recebendo 420 reais. Sacanagem. E outro dos coletores diz pra ele: ei, tem um trabalho grande e a comissão é de 3 milésimos, tá dentro? 3 milésimos? É tão alto assim? Você tá sempre precisando de grana, né? Se quer ir, é só aplicar no grupo. Não, beleza. Eu te ligo. Eu vou aplicar, beleza? O shopping público em Shenfen não é aquela réplica do abismo que estão falando nas notícias. Dizem que é de ranquear. Por isso que as recompensas são tão altas. Eu ouvi dizer que vários grupos foram dizimados. Ninguém saiu vivo. Isso é outro subcontrato? Bem, provavelmente, além disso,
limpar, tem outra missão importante: resgatar os equipamentos das equipes que foram eliminadas. Cara, esses empresários, eles são uns malandros mesmo. Quem foi que deixou os capitalistas administrarem comercialmente o abismo deles, pergunta. Evolução dos negócios, nosso queridão vai pensando. 10 anos atrás, um ataque massivo e um surgimento de uma das dungeons. O portal do abismo desceu do vazio e as bestas do abismo vieram com ele. Só aqueles que conseguem subir de nível. Vai mostrando lindamente pessoas enfrentando a dungeon, enfrentando esses monstros. Só eles conseguiram habilidades especiais para derrotar as bestas. À medida que as bestas demoníacas morriam, as pessoas descobriam que não tinham só produtos energéticos como cristais mágicos no abismo. Existia também armamentos e várias coisas estranhas e misteriosas. Então, ele vai mostrando vários itens: uma caveira, um machado, poção, um elmo, um escudo com um olho muito louco. Como foi descoberto um novo mundo, a humanidade iniciou um alvoroço e começou a explorar o abismo. E muitas empresas tradicionais faliram, e os fundos sociais foram usados para apoiar esse novo mercado, indústria do abismo. Ah, garoto, desculpa, nós não aceitamos ninguém do nível 0. O hospital não é uma obra social, sabia? Se não pagar logo o que você deve, pode ir embora com a sua irmãzinha. Não, nosso protagonista vai se desculpando. Eu peço desculpa, por favor, me dá só mais alguns dias, eu vou trazer o dinheiro, por favor. Moleque, abre essa porta, você me deve 2 meses de aluguel. 2! Anda, vaza, nós não queremos você aqui, nós não aceitamos níveis 0. Você não é necessário, suma seu lixo, sai. E o mundo, ele só joga em cima do nosso protagonista, na cabeça dele, de novo e de novo e de novo e de novo. A situação de emprego é imediatamente sombria para jogadores de nível 0, o que não conseguem subir de nível. Claro. Basicamente, eles já se tornaram inúteis para a sociedade. E aí vai aparecendo alguém oferecendo um empréstimo para ele. Jovem, você precisa de dinheiro? Penhore a coisa mais valiosa que você tem, seus órgãos. Aí ele volta pro presente porque ele se lembra a merda que ele tá. Não só a vida, mas a pica que ele tá e o tamanho dela. Um dos caras vai chamando atenção. Ei, ouvi dizer que ele pegou emprestado 1 milhão de um agiota, perdeu tudo no mercado de ações. Se não pagar o que deve, ele vai perder um rim, certo? E tem uma irmãzinha que depende dele, né? As contas do hospital tão caras. Esse aí só podia morrer logo com a grana que deve. E o nosso protagonista, a gente não vai ver, mas ele tá engolindo seco. Porque não sei se o cara tá falando diretamente ou indiretamente, mas é a vida dele. Infelizmente, é a vida dele. Ele só vai viver como lixo pelo resto de sua vida. E um dos caras que tá já na porta da dungeon fala: vocês são muito lentos, sabiam? Não, desculpe, senhor, desculpa. Bora logo. Não é nossa culpa que se alguém morrer de vocês, tá? Anda, rápido. Dessa vez, o nosso protagonista vai falando: eu vou trabalhar duro pra ganhar dinheiro e eu vou sair vivo. Dessa vez, as coisas vão ser diferentes. Confia. Ele puxa o ar. Bora. Cidade subterrânea dungeon pública em Shenfen. Abismo de ranking B. É a primeira vez. Ele vai andando lentamente em direção aos outros aventureiros. Eu venho para um abismo de ranking B. Vários aventureiros olham ele de maneira mal encarada, enquanto lobos demoníacos vão indo em direção a eles. Um deles vai falando: Leon Shen, merda, um monstro apareceu assim que entramos. Fácil, um deles grita. É só uns lobos espirituais de baixo nível. E o cara vai invocando chamas para atacar os lobos e as dispara, um após o outro. Eles vão sendo obliterados e eles se dispersam por causa disso. Não baixem a guarda, o tanque vai falando. As bestas demoníacas podem nos emboscar de qualquer canto escuro. Qual é o nosso destino? O 5º andar. E ele aponta sua espada para cima. Não sei se é uma ilusão. Que em traços parece o Ladino fala, mas o primeiro andar dessa dungeon parece 5 vezes maior e 3 vezes mais alto. Isso é uma abismificação, uma réplica criada com base no mundo real, mas cuja estrutura interna sofreu uma mutação completa. Aliás, cadê os corpos dos grupos que vieram antes? Nem tem rastros deles. E enquanto isso, o grupo de coletores vai se aproximando com um deles falando: ei, coletores, vamos procurar os corpos e não fiquem só nos seguindo, ok? Vamos lá, dar uma pausa aqui.
custa ser educado, o povo não é educado. Eu fico abismado. Todo mundo tem que ser mal educado toda vez. Um deles, né, que no caso é o mago, de maneira maliciosa vai sorrindo enquanto vai apertando o sapato. Não importa pra onde um nível 0 for. Sua única utilidade é ser um lixo, ele vai pensando. E sem querer, o nosso protagonista acaba esbarrando e cai. Cuidado onde pisa, inútil. Não, desculpa, senhor, desculpa, não foi minha intenção bater em lixo. Dá nojo, ele vai enfiando o nosso protagonista na parede. Pense que fosse a porra de um monstro, sabia? Ô, mago, deixa pra lá. A gente tem que cumprir a missão, tá bom? Eu não consigo respirar. Ele vai de maneira ardilosa, ficando irritado com o nosso protagonista. Ah, quer saber? Um lixo como você fica longe de mim, tá? Ele arremessa o nosso protagonista pra longe. Ai, outro otário que menospreza os outros. Isso é o que se chama de equipe profissional? Fardo pra sociedade, inútil e lixo. Esses são os termos coletivos que a sociedade usa para os níveis 0, mas eles não fazem ideia que sua atual experiência é 99 de 100. Você está prestes a subir de nível. Ele vai se aproximando lentamente. Um dos caras vai gritando, é uma besta demoníaca, corre, corre! E ele sai correndo deixando o nosso queridão a ver navios e ele soltar à frente dessa coisa. Não era pra esses caras estarem na frontline? O sistema avisa pra ele. O lobo espiritual tá com a saúde em nível crítico. Ele vai suando frio, sem saber o que vai acontecer, sem saber o que tá acontecendo. E ele vem à sua volta. Um level 1 escudo de madeira e um bastão level 1 de madeira também. Ele tá com a saúde em nível crítico, longe do seu grupo. Esse demoníaco era a oportunidade que eu tava esperando por muito tempo. Ele, num movimento rápido, antes que o lobo abocanhasse ele, consegue desviar e pega ao mesmo tempo, de maneira muito épica, os objetos que estavam no chão. E ele vai arrastando e se prepara para combater o seu inimigo. O lobo não perde tempo e o olha de maneira ensandecida para sua presa. Sem tempo, nosso protagonista ele mira no alto para acertar a cabeça do lobo e a golpeia. Só que ele causa 0 de dano e o lobo percebe isso e, bem, infelizmente, nosso queridão também percebe que ele tá lascado. Lascadinho. Não é aquele cara, Yang King, ele é idiota. Eles vão gritando, né, o grupo os outros coletores. Ele não tá aqui. Esse moleque não tá aqui apenas um dia ou 2. Ele não sabe que não vai haver uma mudança de emprego se ele não causar dano a uma besta demoníaca. Não, é claro que eu sei que eu não vou mudar de trabalho. Meu nome é Yang King, level 0. Força 1, agilidade 1, inteligência 1, eu não vou saber traduzir direito, é tipo, poder mental 1, constituição 1, sorte 1, o lobo continua atrás dele. Eu tenho atributos fraquíssimos, eu não consigo quebrar nem a defesa do monstro mais fraco desse lugar. Ele vai correndo, ele tenta desviar, o monstro ensandecido ainda continua atrás dele. Essa coisa, essa fraqueza, é uma coisa que eu sei melhor do que qualquer um. E é por isso que eu entendi esse fato tão claramente como o dia. Ele vai tentando se impulsionar com uma das videiras da dungeon. E vai tentando atacar por cima novamente ao lobo, que simplesmente abocanha essa mesma videira enquanto mirava pro nosso protagonista. Isso é porque eu preciso usar mais força que o normal. E ele vai tentando aplicar uma estocada no monstro. Lembra daquele cara? Daquele que o nosso protagonista simplesmente só esbarrou, pediu desculpas e simplesmente tentou, acabar com ele. Ele começa a rir. Aqueles membros do level 0, se eles vissem bestas demoníacas em nível crítico, eles começariam a morrer de medo e as suas pernas iam começar a tremer. Nós tivemos uma boa sorte só por matar alguns monstrinhos, mas se por acaso algum deles encontrar uma besta demoníaca, eles não seriam capazes de fazer nada. Eles são só lixo com pouca vida. Nós vamos ficar com os itens mais caros e dar o resto para essa corja. Dê para aqueles inúteis algumas coisas para eles recolherem. Chefe,
eu acho que eu vi alguma besta se movendo sorrateiramente para aqueles lados lá. E eles vão ouvindo os gritos dos coletores. É uma besta demoníaca, é uma besta, corram! Exatamente como o chefe disse. Essa peça de roupa roxa, eu vou querer ela, tá? Nenhum de vocês pega ela. Eu estou requerendo essa porcaria de peça roxa. Nenhum de vocês está permitido relar nessa coisa além de mim, tá? Ele vai mostrando o capacete. Enquanto isso, só estrondos das bestas demoníacas ao fundo. Ou melhor, da única que sobrou. Nosso queridão, a gente volta naquele momento que a gente achou que era passado, mas na verdade é presente, e dele sendo atacado, essa besta demoníaca cravando as presas em cima dele. Droga, o que eu fiz de errado? Eu achei que eu não vou morrer como um lixo. Eu vou. E ele, enquanto ele diz isso, gritando, agonizando, ele enfia o resto do pedaço de madeira que antes era uma arma no olho da besta espiritual. Você deu um acerto crítico e o lobo agoniza de dor. Você causou 1 ponto de dano. E o nosso protagonista, infelizmente, vai se movendo para trás. Ele tá sangrando como jamais estaria. Eu matei essa porcaria. Eu não acredito. Eu matei. Ele vai rindo. Eu matei essa bosta. E alguém vai aparecendo repentinamente pra ele. Você tá alegre porque você matou um lobo level baixo, idiota. Tá de sacanagem. Você acha que tá agindo como um herói? E ele vai agarrando nosso protagonista, puxando a gola dele. Você pensa que desse jeito você vai viver por muito tempo? Hein, moleque? Nós gastamos dinheiro não pra você virar uma pilha no meio desses corpos, seu lixo. Enquanto nosso protagonista vai rindo. A carreira de serviços não tem exatamente um único caminho para você obter a sua classe. Quando a experiência que você acumulou atinge o level 1, mesmo um membro de level 0 pode atingir com sucesso a mudança de trabalho. Eles recebem um trabalho misterioso mais facilmente. Mas para atingir esse objetivo, eles precisam pensar de outras maneiras para ganhar experiência e evoluir de level. Mas atingir o level 0, dano 0 de dano a monstros, é muito difícil ascender aos céus com isso. E vai mostrando diversas batalhas do nosso queridão, atingindo 1 pontinho de experiência, 2 pontinhos de experiência por vez. Ele quase morrendo dezenas e dezenas de vezes. Eu gastei muitos anos diretamente arriscando a minha vida à procura, tentando garantir hits críticos, golpes letais, para causar apenas 1 ponto de dano. Eu arriscava a minha vida a todo momento que eu podia, acumulando gotinha por gotinha, dia após dia, semana após semana, sem parar, porcentagem por porcentagem, 1% a cada vez. E eu fui acumulando, até que eu consegui atingir a cota que eu precisava. Com 1 ponto de dano naquele espírito de lobo, eu ganhei 1 ponto de experiência. Mas esse 1 ponto de experiência para muitos, que não significaria nada, para mim foi tudo, porque eu atingi 100%. Esse é o único caminho que eu consigo pontos de experiência, idiota. A condição foi acessada, seu sistema de experiências foi de 99 para 100. Condições de evolução de levels atendida. Um merda como você, o cara vai falando, conseguiu uma mudança de trabalho? Como? Parabéns! Você atingiu o level 1 e ele vai começando a se transformar. Você conseguiu? Coletor, level 1, level máximo. Bem, todo mundo fica incrédulo, né? Eu tô incrédulo, o nosso protagonista tá incrédulo, o cara que tá zombando dele tá incrédulo, porque é decepcionante. Ele deixou de ser coletor pra ser coletor. Isso é broxante. E o cara começa a disparar a rir dele. Que tipo de merda de escolha de trabalho é essa? Um pedaço de merda como você ainda vai ser a merda. Mesmo com a mudança de trabalho, ele começa a rir e chorar de rir, nosso protagonista. E o seu level máximo ainda por cima é level 1? Desculpa, mas eu não consigo segurar o riso de você. Essa é uma preciosa oportunidade de uma vez na vida. Você poder mudar o seu trabalho para coletor de lixo. Literalmente significa
fica lixo. E ele continua rindo. Boa, isso serve perfeitamente em você. Escuta aqui, level 1, coletor de lixo. Todas as seus companheiros se foram agora. Essa missão de limpeza vai ser sua, completamente sozinha. Tá, os manos, eu vou dizer pra vocês, eu tenho uma coisa muito interessante que aconteceu. Pera, coletor de lixo, o nosso protagonista vai pensando, isso é fraco. O level máximo de um coletor é level 1. Eu não consigo usar a minha skill pra crescer, mas coletor é uma... Tem habilidades. Ele vai olhando pro corpo do lobo. E ele vai percebendo uma coisa muito interessante. O lobo, ele começa a irradiar uma energia azul. Lixo reciclável encontrado. Lobo espiritual de level baixo. Corpo. Corpo, level baixo, objeto de reciclagem. Sim, ele diz pro sistema. E surgem incontáveis mãos amordaçadas de um espectro necrótico. Isso é, ele vai olhando à sua volta essas mãos. Isso é a habilidade de coletor do abismo. Ele percebe que as mãos, elas estão agarrando esse lobo e arrastando ele. Isso me parece um pouco assustador. Eu concordo completamente com ele. Desintegração de lixo vai aparecendo para ele, o sistema alertando. Desintegração de lixo completa. E a habilidade dele dá um Vzinho de vitória. Pera, tá finalizado? O que exatamente tá finalizado? O que eu fiz? Você ganhou o Dash espiritual. Você tem 3 pontos de atributo. E vai mostrando uma carta, o sistema entregando para ele, daquele lobo espiritual. Você pode pegar cartas de atributos e pontos de corpos. E ele fala para o sistema abrir janela de atributos. Você precisa de 3 pontos em agilidade para usar este atributo. E por uma incrível coincidência do destino, ele fala, pera, eu preciso de 3 pontos. Pera, eu ganhei 3 pontos. Pera, eu preciso de 3. Pera, eu ganhei 3. 3. Mais 3. Entendi. Eu vou colocar tudo em força. Então, agora a gente volta pra realidade, né? Porque é claro que ele não ia escolher isso, tá? Só foi uma piadinha aqui, uma piadoca. Tá bom, então eu vou colocar todos os meus 3 pontos em agilidade. Você atendeu a todas as condições para usar a habilidade do lobo espiritual. Você adquiriu 4 pontos e você colocou 3 pontos em agilidade. Você gostaria de usá-lo? Usar, ele diz pro sistema. E uma aura verde muito louca vai surgindo em volta do seu protagonista. E ele vai debruçando assim, acordando. Isso é tudo? É só esses brilhinhos aqui parecendo que é carnaval no Brasil? Eu não me sinto diferente. E o cara vai gritando pra ele, aquele mesmo safado, né, que fica invocando as bolas de fogo e fica deixando gente inocente pelo caminho e fala: chega aqui, idiota! Vem limpar aqui agora! Não, sim, senhor. E ele simplesmente sai correndo até o cara, gritando: ora! E ele vai pulando. Ele não percebe, tá? A gente como leitor tá percebendo, mas ele não percebe que ele tá rápido pra um senhor caril. Ele acaba trombando em uma das vinhas que antes salvou a vida dele. Qual que era a skill mesmo antes que eu tinha conseguido? E ele vai, o sistema aparece pra ele, mas eu já vou adiantar pra vocês. É o dash, tá? O dash é você avançar rapidamente de um ponto pra outro. Dash está em cooldown. É claro que essa skill ia estar em cooldown. CLT é foda e ele fica surpreso porque ele percebe que CLT é foda. E ele vai percebendo os outros corpos. Lixo reciclável encontrado. Lixo reciclável encontrado. Lixo reciclável encontrado. Tem lixo reciclável em todo esse lugar. Justamente porque, bom, era só lobo, né? E já foi limpo, né? Já foi limpo. Então metade do serviço dele tá pronto. Eu posso não apenas conseguir atributos, mas eu também consigo reciclar poder das pistas mágicas. Realmente o coletor do abismo só tá no level 1, as habilidades dele. Vamos parar um ponto aqui, que as habilidades dele estão level 1. É assim, o máximo dele. Mas a gente não sabe até que ponto ele pode chegar, justamente porque é muito inédito isso que está acontecendo. Porque ele é level 1, mas ele pode evoluir, pelo que está sendo mostrado, quase que infinitamente, simplesmente assim por dizer. E ele vai falando, sorrindo enquanto esses braços espectrais vai falando: coletor do abismo realmente é mais forte do que parece. Você obteve 4 pontos de atributo. Você obteve 3 pontos de atributo. Você obteve 3 pontos de atributo. Você obteve 2 pontos de atributo. E ele vai reciclando tudo do abismo. Aí vai reciclando corpo e corpo ali. E todas essas mãos ainda continuam arrastando os corpos à sua
sua volta. Quando eu toquei no cadáver do lobo espiritual pela primeira vez, eu ganhei a habilidade Impulso Espiritual, que foi traduzido lá do inglês Dash. Eu não vou ficar dizendo Impulso Espiritual, tá? Eu vou continuar dizendo Dash. Mais fácil e melhor. Você obteve 1 ponto de atributo. Esse é um ponto de atributo. Parece que devorar o mesmo tipo de cadáver não dá mais habilidades. E além disso, a recompensa por reciclar corpos da mesma espécie diminui gradualmente. Exato, meu querido. Preciso reciclar novos cadáveres para ganhar novas habilidades? Essa classe não decepciona. E tipo, não, isso aqui é uma coisa maravilhosa. As mãozinhas do abismo dele ficam comemorando e dando joinha pra ele. Cara, que maravilhoso. Não dá pra dizer que é melhor do que isso essa história. E vai melhorar. Eu garanto pra vocês, e vai melhorar demais. Você obteve 1 ponto de atributo. Isso, chefe! Isso! As mãos vão faltar, mas o narrador aqui fala, a não ser que pontos não distribuídos. 111, quê? É o quê? Caramba, eu já tenho 111. Até o protagonista aqui fica assustado. Eu fico assustado, ele fica assustado. Vocês ficam assustados porque ele fica assustado. Mas qual que eu devo aumentar? Parece que ponto não vai me faltar. O melhor é espalhar de forma equilibrada. Sua força aumentou, sua agilidade aumentou, sua vontade aumentou, sua constituição aumentou, sua sorte aumentou. E aí tudo fica com 20. Bonitinho, igualado. Bacana. E a gente volta para aqueles arrombados, quero dizer, os donos do grupo, né? Matando os lobos que ainda faltam. Boa, só falta esses 2. Tô dizendo que o coletor mudou de classe para coletor? Essa classe oculta não estava naquela lista de classes que a gente sempre vê. Todo ano botava uma classe nova nessa lista, mas as mais valiosas continuavam as mesmas. As tais classes ocultas geralmente são só pra zoar. Considerando que o nível mais alto dele é 1, ele é no máximo um ranking F. Só um pouquinho mais forte que o nível 0. Quase nem tem diferença. Deixa pra lá, vamos continuar, o tanque vai falando. Fiquem atentos, ok? Sim, chefe! Eles vão se aproximando lentamente de um buraco feito de madeira dessa dungeon, com vinhas espalhadas. Eles ficam surpresos, porque algo tá saindo de lá. Ou melhor, algo tá lá. Um cadáver consumido por essas raízes. O alvo da nossa missão foi encontrado. Esses são os restos do capitão da equipe de caça falcões? Um monte? Como assim? Tem um monte aqui nesse shopping ainda, mais no 5º andar. Ela vai justificando. A abismificação aqui não passou das 48 horas, mas ainda assim os corpos já se desidrataram um ponto. Será que tiraram a essência deles com alguma magia? Até chegar aqui só achamos lobos espirituais de baixo nível. A equipe de caça falcões era de ranking B, então é estranho todos eles terem morrido aqui, não acham? Ele fica surpreso, não, pera, o quê? Não. E os corpos das pessoas que eles não conseguiram achar até agora vão saindo das vinhas daquela árvore e depois do chão, agarrando eles, puxando para baixo. Os seus cadáveres de alguma forma ainda estão com vida. Não é só eles aqui? Aviso urgente! A abismificação ocorreu no shopping popular Shenzhen, inicialmente avaliado como uma mutação grau B. O número atual de pessoas desaparecidas chegou a 217, a jornalista fala. O tanque vai falando, todos, recuem! Ele grita. É uma emboscada. A gente foi enganado. Essa coisa. E o cara, nem o safado, né, que não dá uma dentro, vai tacando fogo. Eu já tava achando estranho não achar nenhum corpo deles. Acontece que eles estavam todos aqui empilhados num monte de cadáveres. E ele vai disparando chamas. E o tanque fala, as bestas demoníacas fracas pelo caminho eram só pra atrair a gente aqui. Não. O verdadeiro boss dessa dungeon é Planta Carnívora do Abismo, de ranking A. E ele vai se revelando aquela vinha gigantesca. Na verdade é o boss. O cara que não dá uma dentro vai falando, olha pra cima! Os caçadores mortos voltaram à vida. Reciclar lobo espiritual decepado. Reciclar do lobo espiritual carbonizado. Você alcançou o marco do novato. Coletor, ao reciclar 50 corpos, que é isso, 50 corpos de lobos, é muita coisa. A conquista desbloqueada, o nosso protagonista vai pensando, e tem recompensa? Que da hora! Você receberá as seguintes recompensas, o sistema pessoal dele vai falar. Um colar de coração de grau baixo e uma adaga normal. Bem, até dá pra usar, mas, cara,
que recompensas por conquistas merdas. E de fundo ele só ouve um bum, bum. Que tá? Algo tá vindo. Lembra de os bichos lá muito picas assim? Então, dele está vindo pro protagonista, correndo ensanecidamente. O nosso queridão tranca, né? Tranca. Que merda é isso? O que acontecendo? Ela vai correndo até ele e ele desencadeou uma verificação de agilidade. Você se esquivou com sucesso com um movimento chamativo. Que isso? O cara tá fazendo capoeira. Porra, isso me assustou. Eu pensei que ia morrer. Pera. Mas eu sinto que o meu corpo, ele ficou mais ágil? É por causa dos pontos de atributo que eu coloquei? E sim, meu queridão, é meio óbvio, né? Você tem pontos de atributo para eles fazerem uma coisa. Não tá enfeite. Eu tenho que desenhar. O sistema tem que desenhar, sua habilidade tem que desenhar, meu queridão. Parece que eu fiquei mais forte. Ficou mais forte, mas ainda tá moscando, filho. Tá moscando, ó. Presta atenção, você tá no meio de uma batalha, você não pode desviar. O monstro aproveita isso, vai atacando ele. E quase enfia as garras nos seus olhos. Mas ele consegue novamente desviar. E vamos parar um minuto, a gente percebe que aquela coisa, a planta carnívora, sei lá das quantas, ela causa também mutação nos corpos que ela consome. Porque, olha essa garra. Ele não é a mão de um ser humano. E ele vai desviando num autodrift de si próprio e consegue frear. Não, só agilidade também. Eu fiquei mais forte. Ativar impulso espiritual, ou melhor, dash. Ativar dash. É a minha vez agora, sua coisa. Agora eu sou um caçador e dessa vez eu não vou fazer só cócegas. Ele dá um pra gente que viu ele do capítulo 1 até agora só tomando vral. Agora ele que dá um vral. Você desencadeou uma verificação de força. Você causou um efeito que quebra a defesa do alvo, aumentando o dano físico em 100%. Que é isso? E o bicho vai sangrando, roxo e rosnando pra ele. A minha nova versão melhorou muito em comparação ao meu eu antigo protagonista, vai falando. Graças aos seus 20 pontos em inteligência, sua percepção significativamente foi aprimorada, permitindo que você descubra as armadilhas ocultas e pontos fracos do seu alvo. Nível de essência parasitada, fraqueza a fogo e no pescoço. E o bicho, sem perder tempo, se prepara e vai tentando atacar o nosso protagonista novamente. Só que se o bicho acha que é louco, o nosso protagonista é mais, porque ele engata na marcha 3 até o inimigo. E em pouquíssimo tempo ele consegue desviar e passa por baixo do bicho. E sem tempo, irmão, ele freia. O pescoço é o ponto fraco, ele vai se preparando e vai pegando aquela adaguinha que ele menosprezou há uns 5 minutinhos atrás e golpeia no monstro. Desencadeou uma verificação de sorte. O efeito da adaga comum foi ativado. O alvo adquiriu um efeito de sangramento. Esse bicho aí sangra, ele vai cambaleando. O corte ele vai meio que se recuperando, se regenerando, mesmo com aquele golpe. Você matou o humano parasitado e ele cai. Só o corpo agora e as raízes. Uma mana em roxo da mão do protagonista. Você desencadeou uma verificação de constituição. Você resistiu ao efeito de envenenamento. E o veneno vai se dissipando da mão do protagonista. Olha só, é minha primeira vez matando algo sozinho. E foi um sucesso. O sistema dele, agora o próprio dele, fala: mano parasitado pode ser reciclado. Você gostaria de reciclar? Sim, sistema humano parasitado reciclado com sucesso. Você adquiriu habilidade passiva e evolução tóxica. Os efeitos de estar envenenados são revertidos e transformados aleatoriamente em efeitos benéficos para você. Requer constituição em pelo menos 15. Ainda bem que você já tem 20. Quer dizer que eu posso beber poções estragadas como se fossem normais? Usar carta de habilidade. Sua habilidade passiva, evolução tóxica, foi adicionada. Você obteve 5 pontos não distribuídos. Olha que legal. Não, agora me caiu a ficha aqui. Ele não tem o level máximo, mas os atributos dele evoluem. Só que cada vez que ele mata um bicho e consegue uma dessas cartinhas, ele também adquire mais pontos para ele evoluir. Então significa que é um efeito exponencial. Olha que da hora. E acumulativo. Melhor ainda, né? Você desintegrou a poção estragada. Altamente tóxica. Não consumir, seu idiota. Com a evolução tóxica, o veneno vai ser transformado em um efeito benéfico? Exatamente, meu guri. Bora ver o que acontece então. E ele taca pra dentro.
Devido à evolução tóxica, o efeito crítico é transformado em efeito de cura. O dano recebido foi curado? Você adquiriu o buff Essência. Todos os atributos foram dobrados. O efeito dura 10 minutos. O efeito obtido aleatoriamente é tão forte que consigo sentir a força aumentando. Olha que beleza, agora eu tô vendo vantagem. Lembro que depois de aumentar a inteligência para um certo número, eu vou ver suas informações ocultas sobre o alvo, certo? Então, dessa vez, eu vou botar esses 5 pontos na inteligência. E subiu, tipo, força, agilidade, tudo. Até 40, mais ou menos. O único que tá de 20 e 25 é a inteligência, porque ele conseguiu esses 5 pontinhos, né? Os valores, entre parênteses, é buff. Ah, entendi. Nota do autor. E mais corpos desses parasitados vão se aproximando do nosso protagonista enquanto ele tá distraído, ó. Sem tempo, irmão. Eu já falei pra ele, ó. Você pode ter conseguido matar aquela coisa, mas você ainda tá numa luta, tá? Você tá numa luta, você não tira os olhos até essa luta acabar. Mais monstros. Isso é um pouco demais, não? Fardo pra sociedade, lixo, inútil. Todos me chamavam assim, mas agora eu posso falar com orgulho. Eu me chamo Yi King e eu sou um coletor do abismo. Seus lixos, vem tranquilo, vem. Droga, o grupo de caça Falcon foi parasitado e eles vão sendo atacados por aqueles mesmos antigos aliados. Eles vão tentando se defender com golpes avassaladores dos seus inimigos. Droga, mesmo que eles sejam apenas corpos, eles são mais fortes que quando estavam vivos. Sem mencionar que o próprio chefe planta carnívora do abismo. E o cara vai gritando, time recuar! Sem tempo, irmão, eles vão sendo perseguidos pelos corpos das pessoas que estão parasitadas pela planta carnívora. A Aladina, ela infelizmente foi pega e ela vai tentando... O outro lá com óculos, que zombou do nosso protagonista, vai sendo engolido pela planta carnívora. Droga, eles conseguiram a gente, que forte! E o cara que menosprezava o nosso queridão vai correndo, enquanto o tanque vai tentando ganhar tempo. Eu vim tacar por dinheiro e equipamentos. Seria um desperdício morrer aqui. Ele vê o corpo do aliado dele. Lan, mesmo, mas que porra você tá fazendo? Eu sou parte do seu time, seu idiota. Ah, desculpa, chefe. Eu preciso que você segure eles pra mim, tá? Quando eu voltar, eu vou gastar um extra no seu funeral, tá? Mano, que merda. Isso é uma merda travestida de ser humano. Droga, seu desgraçado. Eu não vou perder nada se eu fugir agora. Pelo menos eu ainda tenho o equipamento que eu peguei. No pior dos casos, só vou ter que inventar um motivo do time ter perdido. Ele não percebe, mas ele tromba o nosso queridão. Hã? Você? Merda, você de novo, seu lixo. Você realmente traiu seus companheiros só pra você sobreviver? Hã? Ele vai percebendo a habilidade do nosso queridão. Isso é tudo que você consegue fazer, seu lixo? Eu não posso deixar que ele saia daqui. Se ele falar com o supervisor do comitê, eu vou tá ferrado. Você não quer se tornar mais forte, seu lixo? Não quer se sobressair, então? Essa é a sua hora. Ele chuta nosso queridão. Vá e vire comida para aqueles monstros. Sistema de verificação. Sistema. Verificação de força adicional. Falhou. O chute ao alvo foi inválido e vai produzir efeitos negativos para você. E ele cai de dor porque ele percebe que ele bateu na rocha. Merda! Lixo de merda! O que você tá fazendo? Seu desgraçado, o nosso protagonista fala para ele. Você é pior do que os lixos. E ele ativa o sistema. Merda! Que porra é essa? Mamãe! Mamãe! Me ajude! E ele vai sendo arrastado pelo sistema do nosso queridão. Triagem de lixo em andamento. Lixo não reciclável, senhor. Então, nem toda merda é reciclável. Droga. Habilidade de reciclar melhorada. As habilidades inúteis do alvo podem ser recicladas com o consenso dele. Mestre de feitiços, carta de 3 minutos de experiência. Se o alvo estiver desmaiado, eles consentem por omissão. Isso realmente é bem conveniente. Você usou a Mestre de Feitiços, cartas. 3 minutos de experiência. E ele vai sugando, dando aquela sugada na magia. Controle de todas as chamas. Habilidade adquirida. Habilidade bola de fogo. Requer 15 pontos de inteligência. Você tem 50 de inteligência. Ao acionar os efeitos sombrio, a habilidade de bola de fogo pode evoluir para grande explosão de chamas. E ele vai se aproximando lentamente de onde estava o tanque e os outros corpos parasitados. E percebem o nosso queridão. Como que eu uso a habilidade bola de fogo? Eu lembro que aquele cara fez assim, então eu tenho que fazer isso e
bola de fogo. Bum! Um feixe enorme, maior do que aquele idiota jamais sonhou em fazer. O nosso queridão fez em segundos. Ele limpou aquela área inteira de corpos. Eu nem tive tempo pra reciclar, eles viraram fumaça. E sem tempo, irmão, porque um dos corpos vai tentando atacar nas costas dele. Mas ele não percebe que o nosso queridão tem 40 pontos em aceleradade percepção. Ele desvia no Vrown e ele vai dar um Vrown. O cara tenta atacar de novo. O nosso queridão tira sua adaga e rebate. Eu ainda não aprendi a habilidade de luta corpo a corpo. Você não quer ser ressuscitado por aquela coisa depois que morrer? Então, por que você não me ajuda a ficar ainda mais forte, tá? Ele estala os dedos e faz o corpo do tanque ser reciclado. Escudo de ouro! Usar. Ele simplesmente golpeia usando o escudo contra aquele ladino, destruindo ele no processo. Desculpa. Eu também preciso reciclar o seu corpo. Descansa em paz. Habilidade Carta Domínio do Punhal obtida. Você pode usar uma adaga como um assassino e liberar uma quantidade de ataques para esfaquear. Usar. Você usou Carta Domínio do Punhal. Parece que a adaga está mais flexível na minha mão. Sua missão é encontrar o grupo Falcon e levá-los para fora da masmorra instantânea, não é? E os corpos parasitados vão se aproximando dele. Sim, ele todo confiante. Se os corpos deles não forem encontrados, sua missão será considerada falha e você não vai receber nenhuma recompensa. Reciclagem bem sucedida, você obtém violência, que é a resposta para todas as coisas. Seus atributos de força e agilidade aumentaram significativamente. Você será imune à habilidade de controle. E um dos corpos parasitados simplesmente é dilacerado pelo nosso queridão. Claro, eu sei disso. Então você já achou os corpos do grupo Falcon? Claro, eu achei. Eles mais. Eu destruí todos. Ele não fala isso, mas eles já foram reciclados. Reciclados? É, reciclados. Eles foram levados ao abismo por aquela pessoa. Ele vai conjurando as mãos. Comitê de Supervisão do Abismo, sala de interrogação. Você foi o único sobrevivente daquela masmorra. A pessoa que você mencionou não existe. E também, outra coisa estranha é que quando encontramos você, o seu nível foi reduzido a 1. Isso é algo que nunca foi visto antes. É como eu disse, as minhas habilidades foram recicladas por aquela pessoa. Essa é a evidência. Aquela pessoa é aquele lixo de catador. Eu acho. Seu nível de poluição de energia por abismo é alta, porque foi reciclado e depois cuspido e está causando alucinações em você. Essa é a suspeita que os time de assassinos estabeleceu. Não. Eu não tô mentindo, eu juro. Eu não tô mentindo. Foi realmente aquele catador de lixo que fez isso. Entrada do Abismo Ranking B. Depois disso, eu vendi os cristais mágicos no mercado negro, mas só recebi 30% do dinheiro. Como o comércio de cristais tem sido monopolizado por grandes empresas, comércios privados são ilegais. O mercado negro cobra 70% como taxa de manuseio. Os cristais mágicos que eu trouxe mal foram capazes de pagar o que eu devia aos agiotas de algum tempo atrás, mas não tiveram mais excedentes. E ele vai pensando, se eu continuar usando a habilidade de reciclar na frente de outras pessoas, eu tenho medo que eles relatem isso aos supervisores. Se eu falar que eu sou uma pessoa que despertou uma classe estranha, não seria impossível eles me prenderem por um ano para fazerem pesquisas. Eu preciso fazer mais dinheiro enquanto estou livre. E um dos caras, falando, esse abismo acabou de aparecer. Tudo ainda é novo. Suponho que vocês já sabem dos riscos de se envolverem, então as recompensas serão dobradas dessa vez. As pessoas que têm qualificações de classe venham para mim para assinar e deixem claro, apenas aqueles que têm ranking maior do que B são os qualificados. Você acha que alguém como eu se qualificaria? Seu ranking é coletor nível 1 e todo mundo ri. Até mesmo um pedaço de lixo igual você tem culhão de se achar uma pessoa de classe, meu filho. Você deve ficar na fila com o resto do lixo. Se eu fazer eles pensarem que eu sou mais fraco, eles vão abaixar a guarda e provavelmente vão me julgar para trás do grupo para agir como suporte. Nesse caso, mesmo que eu colete os corpos e lixo secretamente, ninguém vai notar. É um plano preguiçoso, mas é genial. Vamos! E vai aparecendo uma garota. É a filha de uma empresa famosa que ela
que despertou uma classe escolhida por Deus. Leve ele e teremos pessoas suficientes. É a estrela em ascensão do grupo de caça também, conhecido como a escolhida de Deus, Lin Shingram. Não vou falar esses nomes complicados não, tá? Coreano tem uns nomes muito estranhos pra mim. Mas esse pirralho é claramente nível 1. Ainda é um novato sem qualquer tipo de prova ou qualificação. Deixe de besteira, não importa se ele é um novato ou não. E nem importaria todos vocês fossem nível 1. Vocês estão aqui só para serem números. São iguais a esse lixo que você fala. Sim, senhora. Só temos responsabilidade de proteger a senhora. Essa é a propriedade da sua família. É natural que você tenha a palavra final. E o nosso protagonista... Essa foi... Por pouco, eu achei que iriam me expulsar de novo, mas essa não é a primeira vez que age como se fosse um lixo. E ela vai olhando com suspeito pro nosso queridão. Ainda assim, essa Lin Shangram, onde foi que eu vi ela? Tá na ponta da minha língua. Onde é que foi mesmo? Ah, naquela época, há dois anos atrás, quando ela tava morrendo de medo, eu empalei um dos monstros. Um ponto de dano crítico foi dado. Quando ele ainda tava naquela caçada incessante por pontos para ele evoluir. Você é o catador de lixo. Como você consegue matar bestas demoníacas? Isso que foi minha primeira vez. Eu finalmente ganhei um pontinho de experiência. É, você tá bem? Eu vi rumores, mas eu não achava que alguém realmente estava tentando subir de nível assim. Você realmente está tentando ganhar experiência à força? Por quê? Pra fazer dinheiro, obviamente, Cacilda. Eu não acredito, esse seu método pode custar a sua vida. Uau, muitos cristais mágicos, se essas coisas fossem minhas... O que você sabe? Vocês de classes boas se acham superiores. Como vocês poderiam entender o quão difícil é a vida de lixos como eu? Você é aquela que abandonou o grupo e seguiu sozinha. Você está desperdiçando a sua vida. Quando encerrou e encarou tantas bestas demoníacas, você correu pra cima deles sem pensar. Você tá tentando provar alguma coisa, por acaso? É claro que eu tô. É claro que isso é eu me tornar mais forte. Eu quero ser a primeira pessoa a conquistar aquele lugar. Aquele lugar? Que lugar? Me fala seu real motivo de você querer uma classe. Bem, eu vou falar pra você. Por família. Eu quero me tornar mais forte pra proteger a minha família. Me diga seu nome, moleque. Eu não sou moleque, meu nome é Yan King. Eu sou Li Shangram. Espero que ver o seu sucesso um dia, tá? Uma vez que tiver uma classe, se junte ao meu grupo, tá bom? Vamos conquistar aquele lugar juntos. Hã? E ela vai estendendo a mão pra ele. Combinado. Não vai me atrasar quando isso acontecer, tá bom? Vamos ver depois que você mudar de classe. Eu acabei de matar 30 bestas demoníacas sozinho agora. Você acabou de acabar com apenas uma. Vamos contar isso como 0,5. Eu contaria como 0,1 porque ele só deu 1 de dano, tá? Mas foi um dano crítico. E os seguranças dela vão aparecendo. Meu Deus, senhorita, nós procuramos você por séculos. Como você pode entrar secretamente nas profundezas desse abismo imundo? Ei, seu catador de lixo, não chegue perto da nossa senhorita. E eles vão arrastando ela. O presidente tá furioso com você. Ele quase quebrou a nossa perna. Não, espera. E ela lança um negocinho pra ele. Pega um cristal. A sua recompensa por 0,5. E ele ergue a mão num sinal de adeus. Como era o nome dela? Era Li Shangram. Bem, senhores, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa nos comentários o que você achou dessa obra, o que você pontuaria de melhor, o que você achou desse protagonista. De tudo mais, senhores, agradeço pela vossa visualização, por vocês terem compartilhado esses momentos comigo, mas eu vou ter que dar a vocês o meu adeus. Fui!